Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para nossa análise referente ao corpo de energia do Pedrinho El Matador. Vamos lá, né? Provavelmente muitas pessoas vão assistir esse vídeo, muitas pessoas que não são conhecedoras do canal Spook Houses e muito menos do que quem é o Rodrigo, né? Eu sempre falo nos vídeos que eu sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Eu sou licenciado nacional e internacionalmente por diversos institutos, obviamente, institutos que me habilitaram, me capacitaram para desenvolver certas habilidades e hoje colocar em prática. Ao longo de 17 anos da minha vida, eu me dediquei dentro das práticas de Yoga Arhatic. E dentro dessas habilidades, a clarividência e outras habilidades eram desenvolvidas para que as pessoas pudessem trabalhar dentro da área das terapias complementares. Sim, não somente atingir cada vez mais o grande conhecimento dentro das práticas vindas dos antigos mestres budistas, né? Mas também a gente conseguir trabalhar e atuar na área da saúde ajudando. Então, durante muito tempo da minha vida, eu trabalhei junto com médicos, terapeutas, psicólogos e psiquiatras e trouxe até laudos aqui de médicos para vocês, para que comprove realmente a eficácia daquilo que a gente faz e como nós podemos ajudar complementando a medicina. Eu claramente não faço análises e diagnósticos de enfermidades aqui no Brasil junto às pessoas. Por quê? Porque, obviamente, a medicina, ela torna-se, então, mais pragmática, mais pé no chão. Então, tais análises aqui no Brasil, elas não têm o reconhecimento junto à área da saúde, à medicina ou qualquer campo desse tipo. Porém, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na Austrália, existem muitas pessoas que trabalham com essas técnicas, podendo verificar as enfermidades no corpo de energia de uma pessoa e poder oferecer os serviços de tratamento complementar. Tá? Nós aqui só oferecemos o serviço, não analisamos as pessoas. Eu tenho que fazer esse adendo porque tem muita gente que fala, me analisa, me analisa. Não, isso a gente não faz, tá bom? A análise do corpo de energia ela é baseada dentro de princípios da medicina tradicional chinesa, tá? Onde nós vamos lidar com, obviamente, os pontos de energia, o fluxo de energia, o prana, o ki ou o ki, bem como estudos antigos do hinduísmo e do budismo, onde remete a ideia não somente dos princípios do corpo de energia de um indivíduo, mas tudo aquilo que afeta dentro da questão espiritual, dentro, obviamente, das questões físicas, emocionais e mentais. Tudo isso existe literatura, basta procurar e explorar cada vez mais esse universo do conhecimento da bioenergia. Então, na Índia e na China, na Índia e no Tibete, nós temos muita literatura a respeito disso, muitas pessoas praticando esse tipo de coisa. Na Índia, por exemplo, existe o Qigong, ao qual eu também permaneci durante muitos anos aprendendo tais habilidades e desenvolvendo junto com a Yoga Arhata ou os grandes mestres Arhatas para poder projetar energia e tirar a energia doente ou energia ruim das pessoas e colocar uma energia saudável. Tudo isso existe, tudo isso é só abrir a porta da sua casa e buscar essas informações que o mundo é muito aberto a isso. Algumas pessoas vão ter que ter muito dinheiro, obviamente, porque custa. Mas vamos lá. Tomando então esse disclosure inicial, nós vamos entender o corpo de energia do Pedrinho El Matador e o que acontece com a sua consciência quando levado daqui, tá? Novamente, eu não sou espírita, então os preceitos espíritas não me interessam. Ok? Já falei, nós vamos lidar com assuntos ligados ao Oriente e não o espiritismo advindo de Allan Kardec na França e hoje mesclado com o cristianismo abrasileirado, tá? Então, se você é espírita, eu sinto, nós não vamos utilizar nada dos seus conceitos aqui, embora algumas analogias podem ser feitas. Então vamos lá. Pedrinho Matador. Pedrinho Matador foi uma pessoa que cometeu mais de 100 crimes, de acordo com o que ele falou. E era uma pessoa que mato por prazer. Ele nasceu com essa ideia, o prazer de matar, o prazer de destruir, porque aos 13 anos de idade ele já tinha cometido o primeiro assassinato e é que nem, né,
Que nem Impulse, né? A primeira fragrância a gente nunca esquece, o primeiro sutiã a gente nunca esquece, né? Então, é isso, o cara, ele realmente tinha esse prazer, né? O primeiro crime a gente nunca esquece, depois é que nem bicicleta, fica mais fácil a gente cometer atos porque não gera uma compaixão pelas pessoas, não gera realmente uma empatia, dane-se o indivíduo, dane-se o próximo, eu simplesmente vou matando, matando, matando. Há estudos acadêmicos que remetem que esse tipo de comportamento pode ser de um psicopata ou um sociopata, isso vai depender muito da cabeça de quem está fazendo essas análises e qual o tipo de escola que segue, né? Eu vi muitos juristas falando que um comportamento desse, aos olhos da lei, torna-se uma psicopatia. Mas eu não vou entrar aí nesse critério, tá? O que acontece quando uma pessoa mata constantemente o outro, seja um psicopata, um sociopata, um serial killer, um canibal ou o que for? Veja, vamos entender. A maldade, ela está intrinsecamente ligada ao ser humano. O ser humano ele é dual em sua própria natureza animalesca. Nós amamos, nós odiamos. Isso é complicado porque parece um cabo de guerra ao longo de toda a nossa existência. Existem princípios que levam a gente a amar a vida, uma versão, obviamente uma questão recíproca, né? Quando recebemos amor, transmutamos a nossa pessoa, o nosso eu, para passar amor para o mundo, torna-se um fator recíproco. E outros que têm a capacidade e habilidade de absorver a maldade e projetar a bondade para o mundo. Isso também é uma prática budista, tá? Uma das meditações mais difíceis de serem feitas. Então nós absorvemos a maldade e mesmo assim aprendemos a transmutar isso. Existem muitas pessoas que sofrem na vida e que têm essa habilidade natural de transmutar amor, mesmo recebendo ódio. Isso é algum fenômeno, né? Mas nós ficamos então nesse cabo de guerra entre vou fazer o mal, vou fazer o bem, eu faço o meu juízo de valor, eu julgo de acordo com o que eu quero, junto com o meu crivo. Eu vou passar a julgar as pessoas e a condenar mediante aquilo que eu acho que é, ou realmente o que eu sei o que é. E muitas pessoas fazem isso, seja na internet, né? Ou seja na vida real. Então a pessoa tem simplesmente uma experiência pífia de existência do seu eu e ele passa a julgar a todos com a sua régua. No caso do nosso Pedrinho Matador, ele julgava as pessoas de acordo com a sua régua. Olhou feio para mim, eu mato. Demitiu meu pai, eu mato. Você matou a minha mãe, eu vou e te mato. E assim vai. A análise dele é, eu vou fazer justiça, eu sou um justiceiro. Dentro da visão dele, foi lá na boca de drogas, foi e matou o traficante, falando, gostei disso aqui, te mato e pego isso aqui só pra mim. Quer dizer, imagina, ele entra na sua casa como visita e de repente ele te mata e fica com a casa pra ele, né? É isso, a justiça é feita pra ele, da modo dele, como ele acha. A partir desse momento que você tem uma pessoa que vibra essa energia, ele projeta essa energia, ele vai atrair seres com a mesma vibração. Quando ele passa a atrair tais seres, ele começa claramente a potencializar cada vez mais a sua vontade e a sua liberdade de. Veja, não foi o ato de levar ele para uma cadeia e deixá-lo preso que o impediu de matar. Ele continuou matando dentro da cadeia e fora da cadeia. Não era o ambiente que predeterminava as diretrizes que ele iria seguir, e sim ele se adaptava para continuar matando. É loucura um negócio desse. Então, quando você começa a agir dessa maneira e você se torna uma anomalia dentro da sociedade, porque ele não pode conviver em meio a outras pessoas, porque ele destrói, obviamente, o meio, ele começa a vibrar e potencializar cada vez mais essa energia para ele. O que acontece com uma pessoa que age dessa maneira? Constantemente, consciências do mundo espiritual que encontram-se perdidos ao nosso redor vão ser atraídos pela vibração de maldade e a projeção da maldade que ele faz. Assassinos,
criminosos, pessoas que realmente não tinham pudores, não tinham bom senso, não tinham empatia, eles eram criminosos. Seja em qualquer aspecto, seja por um distúrbio, seja por a maneira como eles cresceram na vida, a maneira como eles foram tratados, aí a análise psicológica e psiquiátrica de cada indivíduo que vai realmente olhar e falar, cada ser, cada consciência, o que levou tais pessoas a cometerem tais crimes. Nós temos então milhões e milhões e milhões de consciências perdidas andando por aqui que projetam essa mesma vontade contínua de cometer os crimes. Quando surge então um Pedrinho Matador, ele passa a atrair tais consciências ao redor dele. E quando ele começa a atrair tais consciências, a vontade dele começa a ser alimentado pelos desejos que essa vibração desses seres se fazem para com ele. Vocês entendem? Você é aquilo que você vibra. Você vai atrair pessoas de acordo com a sua vibração. Se você projeta amor, você vai trazer pessoas que trazem a mesma vibração para você. Se você projeta, então, conhecimento, você vai atrair um grupo de pessoas que trazem o mesmo conhecimento ou conhecimentos acima, ou melhores, ou mais refinados. Se você projeta violência, você vai atrair pessoas que compactuam com a sua violência e que vão potencializar cada vez mais. É aquela história, né? Eu quero assaltar um banco. E você começa a potencializar essa ideia de vamos assaltar um banco, quero assaltar um banco. Pessoas que carregam a mesma vibração que você vão ser atraídas pela sua intenção. Mas nós não estamos falando de um critério espiritual. Nós estamos falando em que você projeta tanto a sua intenção que alguém vai perceber a sua intenção e vai potencializar a sua vontade. E aí quando você vai ver, 5, 10, 15 pessoas invadem o banco, cometem o crime, pois eles compactuam com a mesma intenção, a mesma vibração, a mesma vontade de cometer um crime. Vocês entendem? Muito bem. Nesse caso, então, a criação de formas pensamento de vontade de matar e continuar matando, e a praticidade de se cometer tal crime e dane-se a lei, é o objeto dele. Agora, para você realmente cometer assassinatos assim em série, há certas vibrações que são emitidas pelos seus pontos de energia. Então nós temos dezenas, centenas, na verdade, de pontos de energia ao longo do nosso corpo. Alguns se estendem ao longo, obviamente, do nosso corpo central. Dentro do budismo existem 5 pontos, mas dentro da medicina tradicional chinesa nós temos centenas de pontos, sejam eles complementares, sejam eles diretos, indiretos, secundários, primários ou o que for, e que fazem com que seja constituído o eu, a existência do Pedrinho Matador, seja o físico, o emocional ou o mental. No caso do Pedrinho Matador, ele comporta-se como um animal, ele age como um animal, ele comete crimes como um animal, ele não gera empatia, amor pela vida, ele não passa a empatia, o amor, a existência do próximo. Ele simplesmente mata. Você demitiu meu pai, eu vou te matar. Ele vai lá e mata. Aí ele vai lá e mata o vigia, que era então o dito responsável, de acordo com o que o Pedrinho achava, que tinha roubado então ali a escola. Ele vai e mata o vigia. Aí ele passa então a cometer diversos crimes baseado no que ele acha que tem que ser. Um animal se comporta dessa maneira. Somente um animal age dessa maneira. Porque ele não cria uma empatia, ele não cria um valor, ele não cria vamos dizer assim, um grupo de emoções para com a sua existência. Um amor ao próximo, um respeito à existência, um equilíbrio amoroso para que todos possam conviver de uma maneira harmoniosa. À medida que isso daqui, então, as suas emoções deixam de existir pelo próximo, e ele simplesmente age de maneira, vamos dizer assim, ele é um animal mais calmo quando ele está na sociedade entre pessoas que ele acha ok. Mas se uma pessoa que ele acha ok for contra ele, ele mata. Então, você, obviamente, tem que fazer com que ele reconheça você como uma pessoa que não vai lhe causar o mal. Não vai fazer o mal a ele ou a conhecidos dele.
Veja, a Dani, né, minha esposa, a família dela tem um cachorro. Esse cachorro é de grande porte, tá? E que eu vi crescer. Eu estava do lado e vi crescer. Pessoas estranhas, ele não gosta. Ele fica só observando. Mas ele observa com muito receio. Quando uma pessoa estranha tenta se aproximar e fazer carinho nele, ele não deu essa liberdade, pois você não o conquistou, ele ataca. Ele pode vir a morder essa pessoa. Os animais são assim. Quando você conquista esse animal, seja pelo alimento, ou seja pela compaixão, que ele reconhece que você é uma pessoa que gera amor ao próximo, ou seja, os donos da casa, eles te reconhecem, você está no convívio entre os outros, está todo mundo harmonioso, o animal entende que não existe perigo à sua existência, que você não vai fazer nada contra ele e nada contra o próximo, ao qual é o dito dono dele, o responsável por alimentá-lo e cuidar e zelar dele. É a mesma coisa. O Pedrinho Matador, então, ele passa a agir da mesma maneira. Ele é um animal, na qual, quando você demonstra um perigo a ele, ou intenções negativas, ou coisas ruins para com ele, ou para com a família dele, ou entes queridos, ou pessoas conhecidas, ele lhe mata para evitar com que você faça o mal a ele. Veja, qualquer ato que ele julgue prejudicial a ele, ele vai e lhe ataca, igual o cachorro dos pais da Dani. Se você realmente não tiver ganhar o respeito do Pedrinho, Pedrinho torna-se um grande perigo. É igual um animal. Você o alimenta, você o cuida, você zela por ele, ele vai lhe respeitar. Vocês entendem a analogia? Ele não tem o emocional desenvolvido. Ele não tem a questão emocional de compaixão ao próximo. Ele não tem empatia ao próximo. Ele vê o próximo como simplesmente um conjunto de ossos e carnes ambulantes, que não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Veja, se eu sou demitido de uma empresa, alguma coisa eu fiz. Ou a empresa estava simplesmente fazendo um corte de pessoas. Eu não tenho que ir lá e matar o dono da empresa. Ele não tinha que ir lá e matar o prefeito de Alfenas. Por que ele o fez? Porque o prefeito de Alfenas demitiu o pai de Pedrinho. Vocês entendem que isso é um comportamento de um animal? Então ele não tem nada desenvolvido em termos amorosos. Ele simplesmente tem o princípio mais básico da existência, mais nada. Só que o princípio mais básico da existência não age no ponto das emoções. Ele age somente no ponto do instinto. O ponto do instinto é o ponto de sobrevivência. Então nós temos 4 grandes pontos na região do quadril, que é o ponto sexual, o ponto do instinto, o ponto da família e o ponto que realmente faz com que a estrutura física comece a se formar ao longo do nosso crescimento, que está relacionado aos ossos, ao sangue e também está relacionado a um direcional como a gente vai se tornar em termos profissionais da nossa vida, por incrível que pareça, né? Mas esse ponto da vontade é o que comanda completamente toda a estrutura do Pedrinho. E é muito engraçado porque esse ponto da vontade, quando em excesso a energia, é o famoso rei no umbigo. Algumas pessoas têm esse ponto da vontade extremamente dilatadas, extremamente desenvolvido. Por quê? Porque ele cultua o seu próprio rei, ele desenvolve o seu próprio rei, é o famoso Deus, o reino dos deuses, como a gente vê dentro da roda da vida do budismo tibetano. Ou seja, eu sou acima de você, eu sou muito melhor que você, eu sou muito mais digno que você. No caso aqui, o will, a vontade dele, é o que predetermina. O rei no umbigo. Sou eu que faço, eu que mando, eu que comando. Eu lembro que quando assisti, em 1980 e pouco, um vídeo, eu não lembro se era o Goulart de Andrade, se era no SBT, uma matéria, que mostrava ele jovem, preso, sozinho num pátio, sozinho, e ele olhando feio pro câmera, e o câmera ali, entre as grades do presídio, filmando o Pedrinho. E o Pedrinho falava, eu vou sair daqui e vou continuar matando. Isso é o instinto. Isso é o mecanismo instintivo dele.
sabe? E os jornalistas com medo dizendo, cara, o que leva uma pessoa a agir dessa maneira? É um animal. Então todo o desenvolvimento dele está relacionado somente a uma estrutura animalesca que não passou para cima. Existe um fluxo natural. Eu lembro que eu estava lendo um livro do Dalai Lama, né, que o Dalai Lama ele falava, né, nós temos 3 grandes pontos de energia no corpo. Um ponto que é exatamente esse, que é o ponto do desenvolvimento do ser humano, o ponto amoroso, né, e o ponto espiritual. Então é natural esse fluxo, onde nós vamos desenvolver a espiritualidade, onde nós vamos desenvolver o amor ao próximo, a compaixão ao próximo, e bem como nós vamos demonstrar e sair da nossa existência mais animalesca. Mas algumas pessoas continuam agindo dentro dessa natureza. E é isso que eu falo para vocês, e sempre vou falar, prestem atenção e observem o comportamento das pessoas andando na rua e quem elas são. Existem pessoas que são mais animalescas, são mais... vamos dizer assim, lidam mais com essa questão do instinto de sobrevivência. Existem pessoas que são mais amorosas, existem pessoas que transmutam mais amor. E existem pessoas que são mais espiritualizadas, que buscam muito mais o desenvolvimento do eu dentro da espiritualidade e não, obviamente, cultuando esse simples estágio mais animal. Observem, porque é isso que diferencia as pessoas dentro de uma evolução. A gente pode ter claramente os 3 pontos trabalhando, né, os 3 corpos trabalhando simultaneamente. O instinto de sobrevivência, a compaixão a todos os seres, né, o desenvolvimento do amor, e bem como o desenvolvimento de uma espiritualidade, o corpo mental junto ao espiritual. Mas quando isso não acontece, nos limitamos a anular completamente nossa compaixão ao próximo, nossa vontade de ajudar ao próximo, nossa vontade de poder sair de uma esfera de violência para uma esfera compassiva, ou seja, cresci num ambiente agressivo, sofri uma agressão quando criança, que muitas pessoas sofrem, né? Não é exclusivo do Pedrinho. Para uma esfera compassiva, onde eu posso desenvolver cada vez mais o amor e sair da violência e ir para um grupo de pessoas, uma sociedade, um lugar onde o amor ele é cultuado, onde as pessoas se importam com os outros. Agora, o curioso é o mental dele, uma estrutura racional a qual não possui crivo, mas o controle dele, aonde é o termostato do Pedrinho? Aonde ele realmente para 5 minutos para falar, agora eu não vou matar, vou tomar o meu café com leite aqui e comer um pouco de manteiga. O que predetermina, então, esses gatilhos a ele parar e falar, tá, por 10 minutos eu vou parar? Porque ele foi e voltou para a cadeia. Ou seja, por mais que ele tenha passado por um período preso e passado pela essa correção, né, do penal, saiu e continuou cometendo crime, volta para a cadeia. Sai da cadeia, continua cometendo crime, vai para a cadeia. E assim vai. Aonde está o crivo em dizer, tá, eu vou dar um tempo nisso, porque eu enjoei? O gatilho, ele está, obviamente, em 2 pontos principais. O ponto sexual e a mente dele. Como não existe o emocional que vai realmente gerar essa barreira enorme dizendo, brother, o que eu fiz, cara? Eu não posso fazer isso. Sabe? É aquela história, matei por acidente. Vou colocar um exemplo, tá? Matei por acidente, eu fui fazer uma curva no trânsito, um motoqueiro estava desatento, não brecou, o cara capotou e morreu. Foi um acidente. Eu me coloco à disposição da justiça, pago por esse crime, seja o que for, saio dessa situação e aquilo vai ficar pesando sempre na minha mente. O emocional vai ficar abalado, sua mente vai ficar abalada, mas você tem que superar isso. Então você aprende a gerar elementos mais compassivos, você aprende a zelar mais pela vida, para a vida. Você aprende a fazer trocas amorosas com as pessoas nesse critério. A sua existência começa a criar mais valor, porque você percebe o valor à vida. Nesse caso, ele não tem essa percepção do valor à vida. Ele tem simplesmente um impulso à existência como um animal. A sobrevivência dele falava mais alto. Quando você tem uma pessoa que é um perigo dentro da cadeia, os próprios presos têm medo. Então ele se torna o rei da cadeia.
Ele se torna o cara mais perigoso dentro de uma jaula. Ele é o animal mais perigoso. Ele é o topo da cadeia alimentar. Vocês entendem? É como se fosse uma baleia-orca, como se fosse um tubarão. Ele é um caçador. Ele se torna, então, um animal no topo da cadeia alimentar. O instinto dele prevalece. O instinto dele passa a controlar a mente e o ponto sexual. Porque é mediante a esses gatilhos que vai predeterminar suas vontades. Você fala uma coisa que ele não entende, você fala uma coisa que ele não reconhece, você fala uma coisa que ele não tem a capacidade mental de discernir, ele joga essa forma de pensamento criada para o ponto sexual, o qual gera o prazer da morte. Mato por prazer. Quando você simplesmente mata uma pessoa, que horror, né, falar um negócio desse, eu simplesmente matei uma pessoa, mas vamos lá, né? Você vai lá, mata uma pessoa, você tem um desafeto na sua vida, não gosta daquela pessoa, não gosta, chega uma hora que você fala, cara, eu vou matar aquela pessoa, você vai e dá uma facada na pessoa e acabou, ou você dá um tiro na pessoa e acabou. O Pedrinho tinha prazer porque ele tinha requintes de crueldade. Ele picava uma pessoa, jogava no moedor de cana e ficava se divertindo vendo a cabeça girar. Ele foi lá e comeu o coração do próprio pai. Nós estamos falando em um prazer mórbido. Nós estamos falando em uma deturpação, seja ela advinda por uma reação química do organismo, por uma deturpação sexual, um prazer mórbido, desenvolvido pelo ser humano e cultuado por ele, igualzinho o canibal japonês que nós fizemos análise, o qual ele tinha prazer em morder as mulheres, né? Ele tinha essa questão de experimentar a carne. Eu lembro que ele chegou a morder uma mulher e a mulher se assustou, falou, que porra você está fazendo? Ele simplesmente deu uma mordida na mulher. Porque ele queria sentir o prazer do gosto da carne da pessoa. E depois ele tinha esse instinto em transar com o corpo morto da pessoa e depois comer o corpo morto da pessoa. Isso é uma deturpação monstruosa do próprio sexo, do prazer, né? A morbidez atrelada a um instinto primitivo. O sexo, ele é um instinto primitivo, ele é visto em todos os reinos, né, dos animais, por exemplo, ele é um instinto primitivo. Eu estou falando do reino da natureza, né, não os reinos do samsara, tem que deixar isso claro. Nós estamos falando, né, o reino aqui dos animais. Então nós temos o reino vegetal, mineral, né, nós temos o reino animal e o reino humano. Isso é visto, obviamente, esse instinto sexual é visto nos animais. Tá? Deixando bem claro, não tem nada a ver na roda da vida, como a gente já explicou, senão tem aí uns trelelé que não entendem, né? A gente está falando, então, dos animais. Os animais têm esse instinto mais impulsivo, mais animalesco, baseado no seu instinto animal, prazer, né? Então o Pedrinho, ele passa a agir dessa maneira. Gera a forma pensamento entra e carrega o ponto sexual, que automaticamente é descarregado dentro do ponto da vontade. Então ele gera a vontade e o prazer da morte, de matar, os elementos sádicos, os elementos mais compulsivos da morte. Veja, você chega para uma pessoa e fala, você vai cumprir a pena de 71 pessoas que você matou. O cara vira e fala, 71, cara, eu matei mais de 100. Sabe, o cara corrigiu a contabilidade dos mortos. Algo errado. Mas espiritualmente, tio Spook? Espiritualmente existe algo sobre Pedrinho? Onde está a consciência de Pedrinho? Eu vou falar para vocês. Como eu falei, você é aquilo que você vibra. Na hora que você vibra amor, você atrai consciências amorosas. Você atrai pessoas amorosas. Você traz uma comunidade amorosa. Quando você projeta o seu sofrimento, você projeta o seu ego, você projeta os seus venenos da mente, quando você projeta a sua ironia, quando você projeta todo o mal que existe dentro de você, você vai atrair pessoas que são iguais a você. Pessoas que compactuam com isso. Por isso que muitos canais na internet, né, que projetam treta, projetam esses venenos da mente, eles são repletos de pessoas que destilam o seu próprio ódio, porque elas querem ver a destruição do próximo. Pedrinho, então, ele passa a atrair
energias do mundo espiritual. E aqui nós vamos entrar em uma anomalia, uma deformidade espiritual. É muito curioso porque eu tenho até livros que mostram as imagens de seres do mundo espiritual, e outro dia eu estava fazendo uma aula com uma das lamas que eu admiro bastante nos Estados Unidos, e ela estava mostrando, né, como é que a gente faz a oferenda para certas consciências que encontram-se perdidas no bardo, e uma desses 4 grupos de oferenda que nós fazemos tem exatamente as mesmas características que eu obtive nos livros antes de conhecê-la. No mundo espiritual, nós temos, então, consciências de pessoas que encontram-se trafegando por aí. Muitas dessas consciências estão, obviamente, ligadas àquilo que ainda os fazia próximo à sua existência. Então, nós temos pessoas que são apegadas à matéria, nós temos pessoas que são apegadas ao sexo, nós temos pessoas que são apegadas às drogas, pessoas que são depressivas, apegadas às suas enfermidades, e que projetam e vibram, então, a depressão junto ao mundo espiritual. Pessoas que são consumidas pelo fogo da raiva, né? Você está propagando uma coisa errada! Não! E aí projeta a sua raiva enfurecida para o mundo espiritual, né? Tem muita gente que eu vou acabar encaminhando logo quando essas pessoas morrerem. Então elas vibram esse ódio pelo próximo, elas vibram essa questão de você não me ama, você não me quer, você não me alimenta, você não me dá dinheiro, e se tornam seres enfurecidos dentro do seu inferno pessoal. Quando uma pessoa assim, então, morre, ela vai acabar vibrando essas energias no mundo espiritual e elas vão ser atraídas pelos seus pares. O quê? Eu, por exemplo, estou aqui. Se eu projetar muita fúria ao mundo espiritual, eu vou atrair esses seres que vibram essa mesma indignação, essa mesma fúria. E se meus pontos de energia estiverem abertos, né, ou meu corpo de energia for suscetível a isso, elas buscam se conectar a mim, e com essa conexão eu passo então a projetar e a vibrar a mesma energia, sendo ela potencializada. O que nós temos então ao longo do corpo de energia do Pedrinho? Claramente nós temos então um corpo de energia acinzentado ou completamente escuro, tá? Esse corpo de energia acinzentado e completamente escuro é que muitas pessoas que conheceram ele pessoalmente, sejam em podcast ou convivendo, poderiam perceber que pressentiam algo estranho acontecendo durante uma entrevista ou durante ficar ao lado dele, sensações estranhas, percepções estranhas. Geralmente isso acontece quando você tem uma pessoa que tem um corpo de energia já purificado e um corpo de energia bom, né? Tem esse estado mais refinado de perceber. É aquilo que eu sempre falo, você não consegue tomar um café muito gostoso quando o coador está repleto de café podre. Você nunca vai ter realmente o gosto do café realmente como ele é. Então, nesse caso, para você ter a percepção real dessas penumbras sobre o Pedrinho, você teria que ter um corpo de energia extremamente refinado e você olhar para ele e falar, cara, é o Darth Vader entrando num ambiente. Então, o Darth Vader aqui, o ex-matador Darth Vader, o que nós temos? Nós temos formas de pensamento completamente densas e escuras em volta de todo o sistema nervoso do Pedrinho. Elas agem em círculo, passando em volta da cabeça dele, o que poderia gerar a ele desconfortos constantes de dores de cabeça, problemas de alergia, problemas no sistema nervoso, cefaleia, enxaqueca, tá? Qualquer tipo de distúrbios relacionados a dores de cabeça constantes e sistema respiratório, tá? Esse tipo de energia pode levar uma pessoa, por exemplo, a desenvolver enfermidades no olho, como glaucoma, como problemas seríssimos de visão mais turva, pode. Então são energias que agem sobre o físico de um indivíduo. Tudo bem? Além disso, ele tem na região da garganta, agindo diretamente nos ombros e descendo para até o ponto da família, uma enorme energia
incrustada ou colocada em suas costas. É como se fosse, por exemplo, uma capa, ok? Vou te dar uma analogia para você entender. Imagina que uma pessoa foi lá e colocou uma capa do Batman nas costas dele. Essa energia deixa ele completamente vulnerável e aberto nas costas para qualquer ser do mundo espiritual se conectar. É uma enorme mancha tampando completamente o fluxo emocional e o fluxo energético que passa da base da coluna até o topo da cabeça. No Qigong, por exemplo, quando isso acontece, esse bloqueio, ele afeta completamente todos os canais da coluna, né? São os 3 canais, o triplo aquecedor e tudo mais. Ele afeta esse fluxo da coluna de qualquer indivíduo, fazendo com que ele tenha, obviamente, além de fraquezas e dores nas costas, problemas respiratórios, problemas que podem afetar os grandes órgãos, como o coração, o pulmão, refluxo, dores no estômago, porque essa energia ela bloqueia o fluxo de prana, de ki, seja do baço ou do rim, para subir e alimentar, seja o pulmão, o coração e o fígado do indivíduo. Então esse bloqueio faz com que o Pedrinho Matador ele não tenha o fluxo de energia capaz de gerar, então, órgãos saudáveis, pensamentos saudáveis e o fluxo emocional. Vamos dizer assim, como isso funciona? Vamos dizer que você está andando na rua e vem um cara e te xinga. Automaticamente o que acontece? Ou você fica nervoso, ou você simplesmente se vira e tenta observar o que está acontecendo. Quando você vira e se observa e você vê que um cara te xingou, você pode falar, isso é besteira. Porque o seu emocional, ele transmuta essa questão de gerar a raiva e reconhece aquilo como idiotice e continua andando reto. Ou você absorve a ofensa e você parte para cima da pessoa, querendo contrabalancear a agressão e potencializar, então, essa agressividade. Quando você faz isso, você gera a sua própria raiva interna. Essa raiva interna ela é manifestada claramente dentro do instinto mais primitivo, que é a vontade de agir e destruir ou contra-atacar ou demonstrar a sua insatisfação com relação ao que foi dito. Automaticamente passa pelo crivo emocional, no qual fala, porra, acaba com esse cara. Tá pensando que é quem? Você gera, então, o distúrbio emocional. Todas as emoções inferiores, elas tornam-se, então, superior às emoções que são superiores, no caso, né? E passa, então, a agir somente na vontade e nas emoções. O crivo mental dizendo, pô, cara, e se o cara tiver armado? Pô, o cara é uma total idiotice, o cara me xingou, que se dane. É um idiota, é um imbecil, deixa quieto, vai embora. Deixa isso pra lá. É a sua mente pré-determinando dizendo não. E o que vai gerar todo esse fluxo, quase derrubei a lapiseira aqui. O que vai gerar todo esse fluxo é exatamente o caminho da energia que vai perfazendo cada um dos pontos. Por isso que quando você vê aqueles yogis fritadores, né, que manifestam essa Kundalini Yoga e fazem com que todo esse fluxo flua, eles limpam e purificam completamente durante horas e horas e horas todos esses pontos, fazendo com que isso seja automaticamente purificado, qualquer tipo de ofensa, qualquer tipo de ação contra eles não chega. Ela é desintegrada automaticamente só em tocar o corpo de energia do indivíduo. É sério. Esse treinamento eu tive. Mas o problema é que ele causa um mal-estar tão grande, que você tem quedas de pressão, você tem dores de cabeça, o seu corpo entra numa fragilidade. Tem muitos poréns dentro de todas as práticas vistas, por exemplo, desde do hinduísmo, dos grandes mestres arhatas, tá? Então, assim, existe sim um descompasso e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, quando essa forma de pensamento, as intenções ruins, todas as intenções prejudiciais batem no corpo de energia de um grande mestre, ela é dissolvida e diluída automaticamente. Não chega na pessoa. Pedrinho não. Pedrinho ele absorvia isso e gerava o impulso sexual, a vontade e, obviamente, a ação de matar e de destruir. Então, esse bloqueio do fluxo de energia nas costas do Pedrinho faz com que isso não flua. Sabe quando você está com uma puta dor nas costas e aquilo começa a te incomodar, você vai ficando inquieto, você vai ficando nervoso, você vai ficando cada vez mais agressivo. Entende? Muito bem. Além disso, né?
Então vocês têm essas energias que pairam também sobre o ombro do Pedrinho. Eu acho curioso isso, porque ele tem essas manchas de energia no corpo de energia dele, são manchas pretas em volta do ombro. Não sei se ele tinha lesões constantes no ombro, se ele teve realmente uma cirurgia, alguma coisa que aconteceu com ele nessa região, porque isso demonstra que existe um grande problema de fluxo de energia que vem na região do ombro, seja o manguito, o trapézio, né? Toda essa região que compõe a estrutura óssea dele. Curioso, né? Um outro ponto essas energias, geralmente, desses seres, eles são mais agressivos, eles deixam muito exposto os principais órgãos como o pulmão e o coração. Haveria uma enorme chance do Pedrinho ter tido uma parada cardiorrespiratória ou um problema cardíaco, tá? Geralmente a presença desses seres, o qual alimentam um ser como este, eles deixam esse espaço extremamente aberto e vulnerável. Por isso que eu falo, dificilmente você vê isso dentro do mundo espiritual, o sentido de, geralmente os ataques, eles vão agir só na região do pulmão, por exemplo, e o coração torna-se a última instância na qual os seres vão afetar. Quando a gente vê, então, essa energia sobre o coração, principalmente do lado direito do coração do Pedrinho, você imagina que existe alguma fraqueza, alguma energia que está se perfazendo para gerar a ele um problema cardíaco, tá? A questão familiar, novamente, eu acredito que todo esse bloqueio não somente advém, obviamente, do fluxo do mundo espiritual que alimenta essas energias dentro do corpo de energia do Pedrinho, mas também da família, da estrutura familiar dele, tá? Além, obviamente, de outros problemas. Tem muita energia na região do quadril dele, muito bloqueio na região do quadril. Isso, claramente, energias densas e sujas advindas desses seres a qual potencializaram cada vez mais o estado do Pedrinho de sobrevivência. Então, toda a estrutura do Pedrinho, ela não está ligada nem nas formas de pensamento criadas, né, dentro daqui da mente dele, do sistema nervoso, não desse emocional pífio que não existia, ou seja, a empatia pelo próximo, mas toda a região do quadril. O ponto fraco real do Pedrinho e a densidade de energia se fazia somente, unicamente na região do quadril. Ao longo do Pedrinho, nós temos milhões e milhões e milhões de seres ao redor dele. Nós temos seres ligados a todos os princípios mentais, emocionais e físicos que o Pedrinho cometeu ao longo da sua vida. Estamos falando então de 60 anos, né? Ele morreu aos 69 anos de existência do Pedrinho, então ele tornou-se um grande acumulador disso. Absorveu energias dentro da cadeia, projetou as mesmas energias da cadeia para fora da cadeia, ou seja, toda a violência que ele cultuou e alimentou dentro da cadeia foi utilizado para fora para cometer mais e mais assassinatos. Ele volta para a cadeia, absorve mais essas energias e torna-se então uma enorme bomba relógio, porque a qualquer momento ele podia matar. Esses seres que foram absorvidos dentro da cadeia, seres que foram absorvidos dentro de uma família complicada, uma família mais agressiva que ele tinha, as relações de amizades mais conflitantes e ainda assim também potencializaram todo esse princípio da existência desses seres ao redor dele. Nós estamos falando de centenas de seres que estão ao redor do Pedrinho. Os mais complexos e os mais difíceis de se lidar são os que estão exatamente nessa região do peito dele, que bloqueiam constantemente todo esse fluxo de energia do emocional dele, tá? E essa energia do quadril. Agora, como é que são as formas de pensamento do Pedrinho, né? Porque todos nós temos formas de pensamento que nós projetamos e nós absorvemos. Eu tive durante um tempo, eu até dei esse livro, né? Existia um livro muito antigo, escrito por um pastor, né? Eu acho que era um pastor, um ministro da igreja anglicana, que desenhou alguns princípios de forma de pensamento que eram projetadas e, a grosso modo, algumas realmente fazem jus ao que é visto, né? As formas de pensamento, elas são criadas pela nossa mente para determinarmos intenções. Então, eu quero tomar um sorvete, eu crio uma forma de pensamento dizendo, putz, um sorvete é bem agora, né? Essa forma de pensamento, ela existe e começa a agir sobre a minha vontade. Então eu começo a salivar, ter o gosto do sorvete, ter realmente a percepção de que, ok, se faz necessário, eu irei tomar o sorvete. E eu passo para a ação de vou até a padaria comprar um sorvete. Essa forma de pensamento, ela tem um desenho, ela tem uma característica, ela tem uma cor.
que repassa ao estado de criação. Então, formas de pensamento de raiva, por exemplo, elas têm uma cor mais turva, mais avermelhada, e elas têm características do elemento raiva, como, por exemplo, as serpentes, as cobras. O Pedrinho ele tem essas formas de pensamento da raiva enrolado ao seu redor. Essas formas de pensamento criadas pelo próprio Pedrinho, né, são simplesmente formas de pensamento, elas poderiam esvair com muita facilidade. Mas elas estão todas enroladas dentro do seu corpo físico. Por isso que eu acho curioso, eu não sei os problemas de saúde que o Pedrinho eventualmente pode ter em vida, mas ele deveras tinha que ter muitos problemas de saúde, principalmente intestino, bexiga, apêndice, toda essa região aqui do quadril, tá? Naturalmente, porque é onde toda a energia do Pedrinho, ela se concentra. Então toda essa energia se perfaz aqui na região do quadril e ele deveria então ter diversos problemas somatizados mediante a isso nessa região, tá? Aqui nesta região do peito, onde ele tem esse espaço mais vulnerável aberto à existência dessas consciências do mundo espiritual, é onde os seres do mundo espiritual se conectam. Então eles passam a agir no pulmão, no coração do Pedrinho, na região do esôfago e o estômago, porque são os principais órgãos que tornam-se expostos, então, na parte de trás das costas. Agora, um ponto importante que as pessoas têm que entender é, depois dessa todas as percepções de centenas de seres ao redor dele, o corpo de energia completamente turvo, né? Turvo no sentido de um acinzentado, sujo, lodoso, viscoso, e todas essas formas de pensamento sendo alimentadas, criadas pelo mesmo, alimentando o seu instinto de sobrevivência, como será o Pedrinho no mundo espiritual? A mesma pergunta que eu vou fazer o dia que o Kid Bengala morrer, o que vai acontecer? Será que a humanidade, ao invés de fazer 1 minuto de silêncio, vai encostar a bunda na parede e falar, cara, comigo não? Brincadeira à parte, por quê? Quando realmente uma consciência desse tipo passa então a integrar o mundo espiritual e trafega junto ao mundo espiritual, ele vai potencializar cada vez mais os seres agressivos. Quando 1 milhão de pessoas que são agressivas, assassinas, morrem, a consciência deles vai ser contínua dentro de um processo de o que ele era, o que alimentava ele e o que o deixava cada vez mais vivo era ver a morte do próximo, era destruir o próximo, era cometer crimes, agir de maneira com atrocidade. Quando então o Pedrinho ele é arremetido dentro do mundo espiritual, a consciência dele vai ser então parte integrante daquelas consciências de pessoas que cultuaram a morte. Eu gostei muito de um desenho que eu vi na internet quando eu estava procurando essa foto, que é este daqui. Pedrinho Matador com mais de 100 vítimas e Jack o Estripador com 5 vítimas. É exatamente isso que vai acontecer no mundo espiritual. É isso daqui que nós teremos. Imagina que esse daqui não é o Pedrinho Matador, mas isso aqui é uma egrégora, é um conjunto de consciências de pessoas que vibram a mesma energia. Todas essas cabeças, então, são consciências de assassinos que morreram e que vão agir de uma maneira única dentro do mundo espiritual, vibrando essa mesma energia para com os seres do mundo espiritual, nós, indefesos. Por que indefesos? Porque nós não os vemos, nós não os sentimos, nós não sabemos o que eles são, nós não sabemos como eles se manifestam e o que eles querem. Estou falando nós, humanidade, ok? Claramente eu, como um clarividente, consigo ver essas energias e por meio das práticas eu consigo encaminhá-las. Mas uma pessoa normal, um cristão, seria vítima então desses seres com facilidade. Uma pessoa espírita, por exemplo, seria então extremamente vulnerável, uma vez que ele só tem a sua tela mental programada para ver então aqueles espíritos de centro espírita mesmo. Ele não conseguiria identificar uma energia dessa, porque à medida que o Pedrinho Matador no mundo espiritual é atraído para você, você vai achar que é o ápice, que Lúcifer entrou na sua casa, né? A grosso modo, porque Lúcifer a gente sabe que não é um demônio, né? Mas
considerando então o cristão, né, vendo, meu Deus, acabou de entrar Lúcifer aqui. Por quê? Porque a sensação é tão grande como se o mal estivesse penetrado na minha casa. E na verdade é o Pedrinho o Matador que entrou lá falando, opa, beleza? Tem café aí? A sorte da humanidade é que, como as energias elas são atraídas na mesma proporção, né, no sentido de você é aquilo que você vibra, e quando você vibra isso para o mundo espiritual, atrai então os seus pares, ou seja, pessoas iguais. Se você não cometeu nenhum crime, se você não tem intenção de fazer o mal, se você é uma pessoa que tem uma vida regrada, se você tem as suas práticas religiosas, você não tem o que temer. Mas que o Pedrinho tem total liberdade de trafegar agora, livre, liberto no mundo espiritual, e poder entrar em lugares, ele tem. É por isso que eu falei, né? O demônio está solto. De novo, se você nunca cometeu um crime, se você não tem intenção de cometer um crime, se você é uma pessoa regrada, dificilmente você vai ser tentado pelo próprio Pedrinho Matador ou qualquer outro assassino que está livre trafegando por aí. Nós já falamos, por exemplo, o tempo de vida de existência de uma consciência que perpetua o mundo espiritual. Tem um tempo de vida, tá? Ou seja, ele vai passar por um processo de reencarnação? Vai. Seja ele assistido, ou seja, alguém que possa encaminhar a consciência dele, né? Ou ele naturalmente, percebendo o que aconteceu, ele possa vir a ser encaminhado. Mas claramente, como todo cristão, né, acha que não, porque Deus vai, sinto, Deus só trafega na sua crença. O seu Deus é diferente do Deus judeu, que é diferente do Deus do Islã, que é diferente dos deuses egípcios, que é diferente dos deuses nórdicos, que é diferente dos deuses da Mesopotâmia, Sumério. Desculpa, querido, seu Deus não vai arbitrar nada. Quem vai arbitrar é a própria consciência do Pedrinho em olhar e falar, agora sim, eu vou buscar me arrepender. E é isso que nós vamos ver. Será que Pedrinho se arrependeu e ele vai ter uma reencarnação rápida? Ou ele vai continuar vibrando essas energias, cultuando ainda a vibração da morte? Tio X Purúquios, teremos o testando demo do Pedrinho? Sim, mas não agora. Deixa eu mudar só aqui a câmera, porque agora a gente vai bater um papinho. A gente não vai poder fazer agora o testando demo do Pedrinho. Por quê? Uma consciência que acabou de entrar, então, no mundo espiritual, né? O caso, o Pedrinho faleceu, né? Ele está num momento em que a consciência dele não criou forma, não sabe o que aconteceu, né? Ele não tem ainda essa percepção. Eu preciso que ela tenha consistência. Imagina o seguinte, uma mente completamente perturbada, tá? Uma mente acelerada, uma mente que não consegue traçar uma linha de raciocínio central. É isso que acontece com as pessoas que adentram no mundo da espiritualidade, o mundo espiritual, o mundo dos mortos, né? Então a mente dele vai ficar completamente avoada. E somente quando ele parar um minuto e ele começar a criar a sua densidade, ele começar a criar uma forma, ele começar realmente a demonstrar então a sua presença junto à espiritualidade, é que eu vou conseguir pegar esse peixe grande. A Dani, por exemplo, e muitas pessoas que me encaminham, né, as solicitações para encaminhar parentes que faleceram por meio das técnicas budistas, a Dani mesmo, ela avisa vocês, né? O Rodrigo falou que é para esperar um mês. O Rodrigo falou que é para esperar uns 2 meses. Por quê? Porque essa consciência, a consciência de seus parentes, demora um pouco para criar uma forma para começar a existir no mundo espiritual, criar uma densidade para, neste momento, então, quando ele começa a criar a sua forma e constituir o seu eu dentro da espiritualidade, eu consigo pegá-lo e fazer o testando demo. Por enquanto, não. Então, a gente vai ter que esperar aí um período pequeno, eu espero, e eu vou ficar de olho dentro desse princípio, ou seja, eu vou acompanhar o Pedrinho Matador junto à espiritualidade para que ele crie essa densidade e aí sim, todas as energias que estavam conectadas ao Pedrinho Matador de maneira espiritual, elas vão continuar conectadas a ele. Então, o que acontece, né? Nesse caso, eles vão continuar ali junto ao Pedrinho. Então, quando a gente fizer o testando demo, a gente vai atrair não só Pedrinho Matador, mas a gente vai atrair
centenas de consciências de assassinos que vibram e vibraram a mesma intenção do Pedrinho. Então a gente vai usar um peixe para pescar centenas de outros peixes. Combinado? Tá? Então eu sinto, agora eu não posso fazer. Não vai ter forma, não vai adiantar em nada, a gente não vai conseguir fazer esse processo. Eu preciso que ele tenha uma densidade no mundo espiritual, que ele realmente crie, constitua um corpo de energia para que eu possa trazer a forma dele para que a gente possa analisá-lo, tá bom? É um peixe grande, mas a gente vai colocar o pesqueiro ali para funcionar. Feito? Feito. Então é isso, eu agradeço de coração por todos que assistiram o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão ter todas as devidas informações de como tudo é feito, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro, por quê? Eu não sou um paranormal, eu não sou espírita, eu não sou dono de terreiro, eu não sou médium, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação: PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, você pode clicar em uma desses links e vai ser levado a uma pagininha e você pode fazer a doação que você puder. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.